Fala, gente fina! Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. E na aula de hoje eu trago para vocês movimento uniforme. Movimento uniforme é um conteúdo que cai bastante em todo tipo de vestibular e eu quero que você entenda esse conteúdo de uma vez por todas. Então vou mostrar para você hoje um resumão. Beleza? Então vamos lá, galera. Qual é a principal característica de um movimento uniforme? Bem, a principal característica de um movimento uniforme é a velocidade constante. Então toda vez que eu tiver uma partícula, um corpo, um carro, algum tipo de objeto se movimentando e a velocidade desse objeto for constante, isso vai ser um movimento uniforme. Em geral, esses móveis se locomovem, né? Eles se deslocam em linha reta. E aí o movimento vai ser retilíneo e uniforme. Então ele vai estar andando em linha reta e com velocidade constante. Tá bacana? Então é um subtipo de movimento do movimento uniforme. Então olha, velocidade constante, isso aqui é bem importante, tá bacana? E essa velocidade constante, galera, ela pode aparecer para você de duas formas, tá? Na verdade, ela pode aparecer de várias formas diferentes, mas existem duas formas principais. A primeira delas é quilômetro por hora. Isso aqui é uma unidade bem tranquila e você já está acostumado. Porque isso aqui, né, quilômetros por hora, está no sistema usual, ou seja, é mais utilizado. Por exemplo, no velocímetro dos carros, a velocidade é dada em quilômetros por hora, né? Quando você está 100, né, você está 100 km por hora, pelo menos de um carro, uma moto ou algum tipo de automóvel. Agora, no Sistema Internacional de Medidas, pessoal, a unidade correta a ser usada é o metro por segundo, porque no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de distância é metro e a unidade de tempo é o segundo, tá bacana? Então essas duas unidades de velocidade aqui podem aparecer para você. Mas é importante que você saiba que, em geral, você vai ter que analisar quais são as unidades do problema. Por exemplo, se ele te der a velocidade em km por hora, o deslocamento vai ter que estar em quilômetros e o tempo vai ter que estar em hora. Caso ele te dê a velocidade em km por hora, mas ele peça ou deslocamento ou tempo em metro ou segundo, aí você vai ter que pegar essa velocidade de km por hora e transformar em metros por segundo. Presta bastante atenção nisso aqui porque muita gente erra essa besteirinha, tá? De km por hora para metros por segundo, você faz o quê? Divide por 3,6. Enquanto que de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então é bacana que você perceba o seguinte, né? Uma velocidade, por exemplo, de 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Interessante isso, né? Então vamos lá. Vamos dimensionar esse movimento aqui, ó. Vamos retratar ele num desenhozinho bem bacana. Imagina que você tem essa bolinha aqui, tá? Que lembrando, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma pessoa se locomovendo, mas é um objeto em movimento. Ele se movimenta aqui, ó, para o sentido que eu adotei como positivo. É bem interessante e importante, na verdade, toda vez que a gente for fazer um exercício sobre movimento uniforme, que você defina qual é o sentido positivo da trajetória. Você está vendo que aqui, olha só, eu coloquei essa trajetória como sendo uma setinha para a direita. Então, olha só, quando esse corpo está indo para a direita, ele está seguindo o sentido que eu adotei como positivo, tá? Isso aqui, galera, esse deslocamento dele, né, eu vou representar por S, que significa posição ou espaço, tá bacana? Então, eu estou falando aqui, ó, que o deslocamento é positivo quando ele vai para a direita. Eu adotei esse ponto aqui, ó, como sendo a minha origem, ponto zero, tá bacana? E qualquer distância ou qualquer posição antes do ponto zero vai ser uma posição negativa. Olha que maneiro. Eu defini que aqui seria o zero. Para a direita ia ser positivo. Então daqui para a esquerda vai ser o quê? Negativo. A exemplo, eu tenho aqui uma plaquinha de menos 10 km, né? Então, por exemplo, esse ponto seria o ponto menos 10 km, tá? Porque ele está o quê? Antes da origem, antes do meu zero. E aí ele vai ser positivo. Depois desse meu zero, a posição vai ser positiva. Então, bem maneiro, né? Focou nisso aqui. A velocidade, galera, vai ser representada pela letra V. Tá bacana? E V com uma setinha aqui em cima. Essa setinha está em cima do V de velocidade porque velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Diferente do tempo, que é uma grandeza escalar, e da posição, que pode ser escalar ou pode ser vetorial. Isso é bem bacana, né? Você pode ter um deslocamento escalar
ou um deslocamento vetorial. Interessante. Agora vamos lá. Você já entendeu que o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade é constante e essa velocidade pode ser dada em km por hora ou metros por segundo, e aí você já sabe como converter multiplicando ou dividindo por 3,6. Você sabe que você tem que adotar um sentido positivo para o seu deslocamento, né, representado por S de posição ou espaço. A sua velocidade vai ter que ser representada por uma setinha aqui em cima, porque é uma grandeza vetorial, e você vai ter sempre que definir a origem ou zero dessa posição. Não é verdade? Massa! Agora vamos para as fórmulas, que eu sei que vocês gostam disso. Olha só. Galera, a fórmula principal para a gente definir velocidade é essa aqui, ó. Velocidade é espaço sobre tempo, tá? ΔS sobre ΔT. Na verdade, esse camaradinho aqui, o ΔS, que a gente chama de espaço, a gente vai começar a chamar de deslocamento, tá? Por quê? Delta, galera, toda vez que você vira um delta antes de uma grandeza na física, isso aqui vai estar representando variação. Então, olha só, S é posição, não é? Delta, então, vai ser variação da posição. A variação da posição é o deslocamento, ou seja, quanto o móvel se locomoveu, quanto o móvel andou. Maneiro? Então, olha só, ΔS vai ser o quê? Que é a variação da posição. Vai ser a posição final menos a posição inicial, ou seja, onde ele está menos onde ele estava, onde ele começou, tá? E funciona da mesma forma para o ΔT, que é a variação do tempo, que significa, ou que vai representar para a gente quanto tempo passou. Bacana? Tempo final menos tempo inicial. Toda vez que eu colocar esse subtítulozinho aqui, ó, esse subscrito, né? Zero nas letras que representam as grandezas, por exemplo, S0 ou T0, eu vou estar querendo dizer para você que S0 é a posição inicial e T0 é o tempo inicial. Quando eu só representar essas grandezas por S ou T, significa posição ou tempo finais. Maneiro, né? Então o delta representa a variação. Variação da posição é o que a gente chama de deslocamento. Variação do tempo é quanto tempo se passou durante esse deslocamento. Beleza? Agora, olha que interessante, galera. Essa variação vai ser sempre final menos inicial, tá? É bem importante que você se recorde disso. Sério. Se você tiver aí uma variação da posição e você puser inicial menos final, ao invés de final menos inicial, você vai estar fazendo cagada. Então a gente não vai fazer cagada mais nos problemas de MU. Tá bacana? Sempre final menos inicial. Quer dizer que esse delta, variação, é sempre final menos inicial em tudo na física? Exatamente, em tudo na física. Massa, né? Ó, mais uma formuleta pra gente, galera. Essa formuleta aqui é bacana e ela é consequência dessa primeira fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a variação do espaço sobre variação do tempo, tá? Se a gente for substituir variação do espaço ou variação da posição e variação do tempo por S menos S0 e T menos T0, aqui nessa formuleta aqui, ó, adotando T0 como zero, né? Ou seja, é sempre interessante que você saiba que quando você começou, você também começou a contar. Seria basicamente isso aí. Então, comecei o movimento, então comecei do tempo zero. Legal, né? Um bizu interessante também, se o problema não falar para você qual foi a posição inicial, é bacana que você adote a posição inicial como zero, para facilitar a sua vida. Legal? Então, olha só, galera. Se eu reorganizar essa formuleta, substituindo essas variações da posição e do tempo, eu vou obter essa formuleta aqui, ó, que é posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Essa formuleta é chamada de equação horária da posição, porque ela basicamente fala o seguinte para você: fala quanto tempo passou, que eu te digo onde esse cara vai estar, já que a velocidade dele é constante. Maneiro isso, né? A gente chama essa fórmula também de fórmula de sorvete, só sorvete. Massa? Interessante, né? Agora vamos lá. Essa velocidade aqui, galera, ela por ser uma grandeza vetorial vai ter direção e sentido, né? Ou seja, ela vai poder estar se movendo para um lado ou para o outro. Dá uma olhada aqui, ó, nessa trajetória que eu desenhei. Essa velocidade, ela está se movendo para a direita, no mesmo sentido que eu adotei como positivo para a minha trajetória, né? Eu falei que para a direita é positivo, essa velocidade está indo para a direita. Então essa velocidade é positiva, tá? Então essa velocidade é maior do que zero. E quando essa velocidade for maior do que zero, eu chamo esse movimento de progressivo, que é quando ele está indo, né? Se eu falo que para a direita é positivo e o móvel está indo para a direita, quer dizer que ele está indo. Legal.
Agora, se esse corpo estivesse se movimentando para a esquerda, no sentido contrário àquele que eu adotei como positivo, aí ia dar ruim, né? Porque minha velocidade, ela está indo no sentido contrário ao que eu adotei como positivo. Então ela é menor do que zero. Ela é negativa. E esse movimento vai ser chamado de movimento retrógrado. Seria o famoso voltando. Então velocidade positiva está indo, movimento progressivo. Velocidade negativa está voltando, movimento retrógrado. Legal? Então, olha só, recapitulando o que a gente viu até agora, hein? Movimento uniforme, a velocidade é constante, pode ser dada em km por hora ou metros por segundo. Divido ou multiplico por 3,6, dependendo da situação. Tenho sempre que adotar um sentido positivo para a minha trajetória. S é a posição, T é tempo e a velocidade é uma grandeza vetorial, podendo ser positiva ou negativa e tendo direção e sentido. As fórmulas que eu vou usar vão ser essas: velocidade é a variação do espaço sobre variação do tempo, onde ΔS é deslocamento e variação é sempre final menos inicial. Outra fórmula que eu posso usar é a famosa só sorvete. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, que é a equação horária da posição. O movimento pode ser progressivo quando a velocidade for positiva, aí ele vai estar indo. E o movimento pode ser retrógrado quando a velocidade for negativa, aí ele vai estar voltando. E para a gente finalizar com chave de ouro, vamos definir aqui qual é a diferença entre um corpo extenso e um ponto material. Galera, olha só, é muito comum que o problema, às vezes, né, problemas diferentes de MU, representem um corpo como um ponto material ou como um corpo extenso. Vamos entender as diferenças? Tá, beleza. Olha só, galera, tá vendo aqui, ó? Vamos relacionar esse ponto material com o corpo extenso. O corpo extenso, galera, ele vai ter dimensões que não vão poder ser desprezadas no problema, tá? Então, olha só, quando você estiver relacionando, trabalhando com um problema onde o seu móvel for um corpo extenso, quer dizer que você vai ter que levar o tamanho dele em consideração. Quer ver um exemplo? Eu posso desprezar o tamanho dessa caneta? Ah, isso depende, né? Se eu for comparar essa caneta com minha mão, eu não posso desprezar, porque a caneta e a minha mão têm dimensões muito parecidas. Então essa caneta em relação à minha mão vai ser um corpo extenso. Maneiro, né? Agora, se eu comparar essa caneta com um prédio de 12 andares, ela seria muito pequena, ou seja, as dimensões dela em relação ao prédio de 12 andares seria desprezível, né? E aí ela seria considerada um ponto material, tá? Então sempre depende do que você está comparando. Essa caneta em relação à minha mão é um corpo extenso. Essa caneta em relação a um prédio é um ponto material, tá? Então veja bem aqui, galera, olha só. Corpo extenso seria um corpo de dimensões não desprezíveis. Legal, né? Enquanto um ponto material seria um corpo com dimensões desprezíveis. Então, viu lá? Ó, ponto material, dimensões desprezíveis. Considero como uma partícula. Corpo extenso, dimensões não desprezíveis. E aí eu tenho que levar o tamanho desse corpo em consideração. Bem massa isso aqui, né, galera? Então esses aqui são os conceitos básicos de movimento uniforme, tá? Existem outros conceitos? Sim. Se vocês quiserem que eu traga mais conceitos relacionados a movimento uniforme e exercícios, é só comentar aqui no vídeo abaixo que eu trago para vocês sem problema nenhum. Minha intenção é ajudar. Tá bacana? Então espero que tenha ajudado. Até a nossa próxima aula.